Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Com o pastor Kleber Couto. Olá, meus amigos. Nós estamos de volta com mais um capítulo do nosso curso Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Uma pergunta: você já visitou a nossa página no YouTube? Dr. Kleber Couto. Você vai lá, se inscreve, ativa o sininho e todos os dias você vai ser notificado do novo capítulo desse curso que nós estamos realizando todos os dias para o seu crescimento espiritual. Dr. Kleber Couto, ativa o sininho, coloca um like lá se você está gostando, faz o seu comentário para que nós possamos interagir. Hoje nós vamos retomar o nosso estudo no capítulo 4 de Gênesis, do versículo 17 em diante, quando nós nos deparamos com a constituição da família de Caim, quando ele toma para si uma mulher e gera a Enoque, e a partir dos versículos 17, 18 até o 26 de Gênesis, você se depara com a genealogia de Caim. É interessante que o último versículo do capítulo 4 conclui assim: e a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nota-se que nós estamos tratando da descendência daquele que pecou contra o seu irmão, daquele que tirou a vida de Abel, daquele que desobedeceu a Deus e passou a ser um fugitivo. Ele se esconde, ele se afasta da presença do seu Criador, mas em determinado momento a sua descendência retoma essa busca pela intimidade com o Eterno. E o seu descendente, Enos, começa novamente a invocar o nome do Senhor. E essa invocação gera sérias consequências para a família de Caim. É como se o Senhor estivesse ali dando mais ou menos um indicativo de que, se o seu povo se humilhar, clamar ao nome do Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, Deus jamais o abandonará. Em meio ao pecado, em meio à desesperança, em meio à desilusão, Deus continua à nossa disposição para nos resgatar, para nos redimir e para estabelecer conosco uma relação de companheirismo e de intimidade. No capítulo 5 do livro de Gênesis, nós temos o relato das gerações de Adão, daquele primeiro homem, e aí nós vamos avançando para várias gerações, até o versículo 32, quando nós nos deparamos com a figura de Noé. E diz esse versículo 32, que quando Noé era da idade de 500 anos, ele gerou a Sem, a Cão e a Jafé. Percebe-se que o ser humano, lá na sua origem, no seu início, ele é marcado pela longevidade. Ou seja, a vida humana não era limitada a 70 ou a 80 anos, como nos diz o livro de Salmos. Não, aqui você vai se deparar com pessoas vivendo 700 anos, 600 anos, 500 anos. E aqui no último versículo do capítulo 5 de Gênesis, você percebe que com 500 anos é que você tem a apresentação dos filhos de Noé. Dos filhos de Noé. Avançando no texto sagrado, nós vamos agora para o nosso versículo 6. E esse capítulo 6. E esse capítulo 6 nos mostra como a iniquidade do ser humano vai se alastrando ao longo dos anos. O ser humano começa a se multiplicar e, junto com o aumento do número de indivíduos, vem também o espírito da iniquidade. Gênesis 6:1 será então a matéria da nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e vamos juntos, sem pressa, nessa jornada edificante.
Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Com o pastor Kleber Couto.